Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Anderson Mello, eu sou psicólogo comportamental e adestrador positivo. E o objetivo desse vídeo é te mostrar sobre o que é esse tal de adestramento positivo para você entender pelo menos onde é que você está pisando, do que se trata, como que ele surgiu e como que ele é aplicado na prática hoje. Tá? Então, o adestramento positivo ele surgiu da psicologia, né? Como eu falei, eu sou psicólogo, então é um tema que eu adoro falar, na verdade. Ele surgiu da psicologia e nessa aula você vai entender como que isso aconteceu, tá? E por que é importante você entender isso aqui? Porque, gente, de verdade, o que vai diferenciar um adestrador de um aplicador de técnica, tá? Um adestrador top, um adestrador profissional para um aplicador de técnica só, é a compreensão disso aqui. Você pode ser um adestrador positivo que sabe analisar as coisas, que sabe observar o caso, que sabe entender o que está acontecendo, o que está envolvido ali naquele comportamento do cachorro. Ou você pode ser um adestrador aplicador de técnica. Então, o problema é esse, faz isso. O problema é aquele, faz aquilo. Mas você não tem análise, tá? Então, a análise, que a gente vai entender mais à frente, que a gente vai chamar de análise funcional, só dá para você entender se você entender isso aqui, tá? Isso aqui é a base, isso aqui é o fundamento. Porque você quer ser um adestrador positivo, assista essa aula, tá? Assista essa aula até o final, não pula nada. Eu prometo que eu vou ser o mais breve possível e ao mesmo tempo trazer o máximo de conteúdo possível em um curto espaço de tempo para respeitar seu tempo também. Então, bora lá. Como eu falei, o objetivo, né, dessa aula aqui é te ajudar a compreender, né? Então, deixa eu mudar a tela aqui. O objetivo dessa aula é te ajudar a compreender a evolução, né, da psicologia tradicional para a psicologia comportamental ou behaviorismo, né, como chama chamado. A psicologia comportamental é o que engloba hoje o adestramento positivo, vamos dizer entre aspas, né? Então existia uma psicologia tradicional e depois surgiu a psicologia comportamental, né, também, que foi embasada aí pelo behaviorismo. Então a gente vai entender quais são as contribuições desses behavioristas, né, que são chamados os primeiros estudiosos aí do comportamento, propriamente dito, e entender como que esse behaviorismo se encaixa no adestramento positivo, tá? Então bora lá. Por que é importante você entender a história do adestramento positivo? Porque, como eu te falei, não dá para construir um prédio sem bases sólidas. Não dá para ser um adestrador positivo se você não entende o básico, o essencial do negócio, tá? Então é importante você entender isso aqui. Eu vou ser breve, já te falei, calma, respira, não vou fazer um vídeo muito longo não, quero respeitar o seu tempo. Vamos lá. O que é a tal da psicologia tradicional, então? Eu falei para vocês que existem dois tipos de psicologia, né? A psicologia anterior, que era a tradicional, e depois surgiu a outra. Vamos falar então o que era a tal da psicologia tradicional. Você com certeza já ouviu falar do Freud, né? Que é considerado o pai da psicanálise, né? O Wundt talvez você não tenha visto falar, mas ele é um dos pais da psicologia, né? De modo geral. Ele falava de várias coisas aí voltadas para a mente, né? E basicamente, gente, a psicologia tradicional ela era focada na mente. Então, os primeiros estudiosos, né, da psicologia, como por exemplo Wundt, né? E o Freud, eles focavam em entender a mente como causadora do comportamento. Então, é a minha mente que causa o comportamento. O meu estudo, então, tem que ser a mente. O comportamento ele é só um resultado, ele é produto do que eu penso, do que acontece dentro de mim. Tá? Então, por exemplo, se eu bato em alguém é porque eu estou com raiva. Se eu choro é porque eu estou triste. A gente vai chamar isso de explicações mentalistas. O que são explicações mentalistas? Explicações que são explicações que usam a mente, tá? Como causadora do comportamento. Basicamente, o que você precisa entender aqui é isso, tá? Então, a mente é causadora do comportamento e o foco do meu estudo tem que ser a mente. Aí, surge um cara chamado Watson, John Watson, né? Ele é um dos criadores do behaviorismo aí. O que é o behaviorismo? É a ciência do comportamento. Como assim, Anderson? Para ele, a mente não era algo observável. Como assim, Anderson? Onde que fica a mente aí na sua cabeça? Alguns vão dizer, é no cérebro. Tá, então se você abrir seu cérebro, onde que está o pedacinho ali chamado mente? Não tem. Entende? Então, quer dizer,
Como que eu vou estudar um negócio que eu não consigo ver, mensurar, medir, prever? Entende? Não dá. Então ele falava o seguinte, se a mente não é observável, eu tenho que mudar o foco dos meus estudos. Então a partir de agora, o meu foco não será mais a mente como causadora do comportamento, mas somente o comportamento em si, porque é o que eu consigo ver. Eu não consigo observar a raiva dentro da mente da pessoa, mas eu consigo observar a pessoa tendo comportamento de raiva, gritando, expressões faciais, enfim, né? Isso eu consigo observar. Então ele tirou o foco do estudo da mente e trouxe o foco para o comportamento propriamente dito, tá? E ele dizia que não era possível estudar aquilo que não se vê. Como que você vai estudar a mente? A mente não é algo que eu vejo. A mente é um negócio ali que está em algum lugar e não dá para explicar. Então ele não concordava com Freud, não concordava com Wundt, não concordava com Jung, entre tantos outros aí que se passaram, né? Na psicologia. Então o foco era o comportamento que eu consigo enxergar, observar. Né? Aí, o que ele trouxe aí, né? Na verdade, ele foi uma outra pessoa que trouxe esse conceito aqui, mas é importante destacar porque foi o que foi chamado depois de condicionamento clássico, que a gente vai ver muito isso dentro do adestramento. O condicionamento clássico, muito popularizado aí pelo Watson, falava o seguinte: as nossas emoções são aprendidas, né? Então ninguém nasce com medo, a pessoa adquire o medo. Ninguém acha, ninguém vai sentir o cheiro de comida e logo de cara começar a salivar porque achou gostoso do cheiro. Você vai associar o cheiro de comida com algo gostoso, então futuramente você começa a salivar. É meio estranho falando assim, mas você já vai entender daqui a pouco. Então ele falava o seguinte: um estímulo neutro combinado com um estímulo aversivo gera alguma coisa, no caso aqui medo, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o famoso caso do pequeno Albert, depois se você tiver um tempinho, olha no YouTube, tem esse vídeo lá. Ele fez um experimento nada legal, né? Se a gente for olhar os tempos de hoje. Ele mostrou como que ele fez um bebê adquirir medo, um medo que o bebê não tinha. Então, como que foi esse experimento? Ele pegou um estímulo neutro, que era um ratinho fofinho. Aquele bebê, o Albert, não tinha medo de rato. Mas o que ele fez daí? Ele apresentou o rato. Ah, que fofinho, o bebê não chorou, ficou curioso, olhou o ratinho, né? Não tinha medo do rato. Aí o que ele fez? Apresentou o rato e começou a apresentar junto um barulho. Pá! Sabe, como se fosse um gongo. Soa num gongo ali. E aí esse barulho, associado ao rato, assustava o bebê. Então veja só. O rato é um estímulo neutro, não causa nada, né? O bebê não tinha medo. Aí ele apresenta o rato com barulho, rato com barulho, rato com barulho. O que acontece com o bebê? O bebê começa a associar rato com susto. E aí só de olhar o rato sem ter o barulho, só dele conseguir enxergar um rato na frente dele, ele começa a chorar. Porque ele associou o quê? Rato é igual a susto, rato é igual a medo, rato é desagradável. Não é que o rato era, mas é que ele combinou o estímulo de um rato com barulho. Então o bebê entendeu que rato é igual a medo, sabe? Então, isso aqui é importantíssimo para você entender. Isso aqui vai explicar muita coisa, tá? Dentro do adestramento. Já vou te dar um exemplo daqui a pouquinho, tá? E aí vem outro cara e falou o seguinte: ô Watson, faz sentido o que você está falando, eu concordo com você. Não dá para estudar a mente, mas o negócio é mais embaixo. Essa explicação sua não é suficiente para explicar o comportamento. Aí veio Skinner, e esse aqui é o cara que eu sou fã. Esse aqui é o cara que revolucionou a ciência do comportamento, o behaviorismo, né? Tem muito texto sobre ele, depois vocês podem até pesquisar mais, mas basicamente, para ele o comportamento é moldado pelas suas consequências, né? E aí nasce o que a gente vai chamar de condicionamento operante. Agora que eu vi que eu escrevi errado aqui, escrevi condicionamento. Mas enfim, é condicionamento, tá? Skinner, então, ele vai ser um dos criadores aí do condicionamento operante. O que é isso? Muito importante que você, adestrador, entenda isso também, que isso aqui é o foco principal de tudo. O seu trabalho é isso aqui, ó. Veja só um exemplo na prática. O Skinner falava o seguinte: todo comportamento está dentro de um contexto. Então vamos lá.
vamos pensar nesse contexto. Então, chegou um ser estranho na sua casa. Aqui eu coloquei um dinossauro para deixar bem estranho mesmo, né? Só um exemplo bobo. Mas vamos lá. Chegou um ser estranho na sua casa, um dinossauro. O seu cachorro viu aquele dinossauro e latiu para aquele dinossauro. E aí o que o dinossauro fez? Fugiu porque ficou com medo do seu cachorro. Na realidade isso nunca aconteceria, né? Porque o dinossauro jamais ia ter medo do seu cachorro. Mas aqui é só um exemplo. Então o dinossauro ficou com medo do seu cachorro. O que acontece aqui? O que a gente pode concluir então? Quando ele enxergar o dinossauro de novo, provavelmente ele vai latir, porque latir espanta o cachorro. Ou seja, latir por si só não é algo analisável, mas se você coloca dentro de um contexto, fica mais fácil de entender, né? Então, o comportamento do cachorro de latir foi reforçado, ou seja, ele aprendeu o seguinte: opa, então se eu ver alguma coisa que eu tenho medo, alguma coisa estranha, é só eu latir que aquilo vai se afastar. Isso vai acontecer, por exemplo, com o cachorro que vai enxergar gente estranha na rua e vai latir. Aquele cachorro que vê criança e tem raiva de criança, ele vai morder. Aquele cachorro que não pode escutar barulho de moto ou de trovão, né? Vamos falar do trovão que vai se esconder, né? Ele se esconde para né? Opa, me escondi, tive menos medo, então funcionou. Ou seja, o condicionamento operante, gente, nada mais é do que uma teoria de aprendizagem. Vamos dar mais um exemplo aqui para ficar claro para você? Vamos lá. Imagina esse cachorrinho aqui. Ele fez xixi na sua frente, no lugar errado. Ele não aprendeu a fazer xixi e cocô no lugar certo. Então ele fez xixi, que é o contexto. E o que você fez com ele na hora que você viu ele fazendo xixi? Você deu uma bronca. Oh, sai daí, aí não é lugar de fazer xixi não sei o quê. Você deu uma bronca nele. O que você está ensinando para esse cachorro? Na próxima vez, ou nas próximas vezes, ele não vai mais fazer na sua frente. Ele vai fazer escondido. Por isso que tem cachorro que quando você vê, ele já fez xixi. Quando você vê, ele já fez cocô. Porque você deu tanta bronca nele que provavelmente ele aprendeu o quê? Opa, fazer xixi e cocô na frente do meu tutor, na frente do meu dono, vai gerar bronca. Então eu tenho que fazer escondido. A bronca não vai ensinar o cachorro a fazer no lugar certo. A bronca ensina ele a não fazer na sua frente. Tá? Então, olha que interessante essa teoria do Skinner, né? Aplicada hoje para o nosso exemplo do adestramento. O cachorro tomou bronca porque fez xixi na sua frente. Logo, ele entende que fazer xixi na sua frente é igual a bronca. Então, ele vai fazer escondido, tá? Ou seja, isso aqui, gente, é o que a gente chama, né, de adestramento positivo, entre aspas, né? O adestramento positivo, ele basicamente se baseia na aprendizagem por consequências. Como assim, Anderson? Ora, se o cachorro faz alguma coisa que você pediu, você recompensa ele com carinho, com afeto, com petiscos, com comida, enfim. Você recompensa todo o comportamento que ele acerta. Ou seja, você recompensa de forma dá um reforço positivo. O objetivo desse vídeo não é você entender o que é reforço positivo, negativo, nada disso. Só quero que você tenha uma visão geral. Isso aqui é como se fosse um trailer de todo adestramento positivo, tá? Então, o adestramento positivo, né, nada mais é do que um modelo de aprendizagem pelas consequências. Então, eu aprendo que se eu fizer tal coisa, eu recebo tal consequência. Se eu fizer isso, eu recebo uma coisa. Se eu fizer aquilo, eu recebo outra coisa. Dá mais um exemplo, Anderson. Vamos lá. Você está indo trabalhar e você vai pela rua A da sua casa. Finge que tem rua A e rua B. Você está indo pela rua A e você encontra um cachorro gigante e ele sai correndo atrás de você. Então você aprendeu que naquela rua tem um cachorro perigoso. O que você faz? No outro dia você vai tentar ir trabalhar pela rua B. Na rua B não tem cachorro bravo. O que você aprendeu? Aprendi que ir pela rua B é mais seguro. Então o meu comportamento ele está sendo moldado pelas consequências. Ir pela rua A gera uma consequência de mordida de cachorro, ou pelo menos um susto. Ir pela rua B gera um ir trabalhar seguro. Tá? Então, basicamente, o adestramento positivo se baseia nessa regra. Eu aprendo pelas consequências do que eu faço. Eu sou um cachorro, faço o que o meu tutor pediu, recebo uma consequência boa por aquilo. Acertei de novo, consequência boa. Acertei de novo, recompensa boa. E se eu errei? Sou um cachorro que errei.
nada acontecerá, não vou dar bronca, tá? Mas isso eu vou explicar em outro momento. Basicamente o que você precisa entender é isso. Adestramento positivo é uma aprendizagem pelas consequências. E quais são as vantagens de usar esse método de adestramento? O seu cachorro vai achar gostoso esse processo de adestramento, ele vai achar agradável, né? Não é um modelo de adestramento que vai ser desconfortável para o seu bichinho. Esse tipo de adestramento gera um vínculo inigualável, sabe? Assim, gente, você vai fortalecer muito o seu vínculo com o seu pet, né? E se você está atendendo, né, obviamente como adestrador, vai fortalecer o vínculo entre o animal e o tutor dele, né? E por último, o mais importante de tudo é o quê? Você não usa nenhum tipo de sofrimento físico ou emocional. Você não vai puxar a guia, você não vai dar bronca, você não vai esfregar o nariz dele no xixi. Você não vai usar nenhum tipo de método nesse adestramento que gere sofrimento, dor emocional ou física para o seu bichinho. Tá? Então, essas são as vantagens do adestramento positivo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aqui. O objetivo desse canal é te mostrar como que você pode começar no adestramento positivo e se tornar um profissional muito bem remunerado e reconhecido no mercado pelo seu trabalho como adestrador positivo. E quando eu falo positivo, é aquele adestrador que tem embasamento mesmo da teoria e com a prática para trabalhar. Não adianta ser só um adestrador puro. Você tem que ser um adestrador que sabe o que você está fazendo, saiba fazer análises funcionais, enfim, tantas outras coisas aí que são do tema de adestramento. Enfim, se gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os colegas que estão querendo aprender também sobre o que é o adestramento positivo. E principalmente, gente, me segue no Instagram, eu tenho um Instagram, Psi do Cão, né? Psicólogo do Cão, Psi do Cão, meu Instagram, tá? Já entra lá, já curte, já me segue, bora dar sequência nesse conteúdo, tá, gente? Diz aí o que você gostou nos comentários. Um abraço, até mais.